O mestre Jedi Kynan Voss foi um Kifar que serviu a Ordem nas últimas décadas da República Galáctica. Considerado um Jedi dissidente, Mestre Voss não costumava seguir regras, embora fosse considerado um excelente Mestre Jedi. Kynan utilizou suas habilidades naturais de retrocognição para auxiliar em suas missões de investigação. Isso sempre o levava ao submundo do crime. Justamente por ser inquieto, Mestre Voss quase nunca estava no Templo Jedi. Ele vivia vagando pela galáxia em novas missões. Esses desafios os levaram às suas quedas para o lado sombrio. Forte e astuto, Kynan vivia oscilando entre os dois lados, a luz e a escuridão, e curiosamente, tanto no Legends quanto no Canon. Hoje, veremos 10 fatos sobre o Mestre Jedi Kynan Voss. Kynan Voss originalmente era um simples figurante em uma cena que quase não aparece no filme A Ameaça Fantasma. Ele rapidamente aparece quando o pequeno Anakin Skywalker ajuda Jar Jar Binks durante uma confusão com Sebulba. O autor John Ostrander e o artista Jan Buscema deram vida ao personagem com a aparência inspirada no figurante e em Qui-Gon Jinn, assim como seu nome, modelado a partir do nome do Mestre Jedi, dando as caras pela primeira vez na HQ Star Wars 1998-17. Desenvolvido para o universo expandido, o personagem chamou bastante a atenção do criador George Lucas após ler a HQ. George gostou tanto dele que estabeleceu um retcon, onde Kynan aparece no episódio 1, sendo o tal figurante. Além de ter sido integrado ao episódio 3 em 2005, embora tenha sido cortada. Mas desde sempre, Kynan Voss foi um personagem muito cultuado e querido pelos fãs até os dias atuais. Foi justamente esse amor dos fãs ao personagem que fez render diversas aparições na saga, principalmente nas HQs e livros, como a linha de quadrinhos Star Wars 1998 da Marvel, a linha Star Wars Republic e Star Wars Jedi. Embora poucas, foram muito bem recebidas suas aparições em jogos como no Clone Wars Adventures e na série Star Wars A Guerra dos Clones. Toda a fama de Kynan Voss na visão dos fãs se concentrou em seu visual, sua forma de agir, pensamentos e seu relacionamento com o Conselho Jedi, que apesar de ser fiel à Ordem, ele não deixava de fazer o que queria e achava correto. Criado com base em Qui-Gon Jinn, muitas são suas semelhanças. Ambos são igualmente amados e cultuados pelos fãs da saga. Mestre Kynan Voss é da espécie Kifar, uma espécie quase humana nativa dos planetas Kifu e Kifex. Por serem quase humanos, podem ser facilmente confundidos com um, mas há pouquíssimas características que os diferem. Diferente dos humanos, os Kifar possuem sangue de cor escarlate. Um em cada 100 Kifar nasce com a habilidade natural de ler memórias de objetos inanimados, o chamado retrocognição. Habilidade essa potencializada através da força. Outra coisa que chama bastante a atenção nos Kifar são suas pinturas pelo corpo. Originalmente, o universo Legends conta que essas tatuagens, chamadas de Kikuf, são concebidas logo ao nascimento, determinando o clã do mesmo e são levadas para a vida. Mas no canon atual, os Kikuf não são tatuagens, e sim marcas de nascença. Embora não fossem perfeitas, as formas e cores das marcas já indicam os clãs. Kynan nasceu com uma faixa amarela em seu rosto, duas marcas na testa que quase ficam escondidas pelos cabelos e símbolos que representam seu clã no braço. Tais marcas geralmente são transmitidas pelo lado materno, ou seja, os nascidos tecnicamente fazem parte do clã da mãe. Isso só muda quando a mãe é uma humana, o que normalmente acontece. Nesse caso, o bebê recebe as marcas do clã do pai. Mais uma similaridade com o mestre Jedi Qui-Gon Jinn é a rebeldia. Mas diferente de seu amigo, Kynan foi rebelde a vida toda, enquanto Qui-Gon sempre fez o que julgava correto. Desde criança, Kynan Voss considerava o Templo Jedi seu lar, o que o fazia ficar literalmente à vontade.
ele geralmente causava bagunça, pregava peças nos amigos, vivia dormindo na biblioteca do templo e sempre se envolvia em brigas. O motivo dele não ter sido expulso antes é que ele sempre foi visto como um bom padawan apesar de tudo. Desde jovem, taxado como dissidente, por não seguir as regras da vida de um Jedi. Kanan ascendeu ao posto de Cavaleiro Jedi com a mesma rapidez que se tornou um mestre. A retrocognição evoluiu para grandes habilidades de rastreio, se tornando um especialista. A partir de Cavaleiro, passou a realizar missões que geralmente o levavam ao submundo do crime. Em um momento, Voss foi visto como um elo entre a Ordem Jedi e a polícia local de Coruscant, ganhando elogios e respeito de inspetores, detetives e policiais. Foi durante uma dessas missões de submundo que Kanan Voss conheceu sua aprendiz, a Aayla Secura, a resgatando de uma área perigosa em seu planeta natal, Ryloth. Sem contar o retcon em A Ameaça Fantasma, a primeira aparição de Kanan Voss no audiovisual seria na primeira temporada da série A Guerra dos Clones, originalmente no episódio 8, intitulado como Jedi Bombad, um termo Gungan. No episódio, Jar Jar Binks é confundido com um Jedi por droids de batalha e pelo vice-rei da Federação de Comércio, Nute Gunray, após utilizar o manto Jedi. Em seguida, ele tenta resgatar a senadora Padmé Amidala, após ter sido feita refém pelos droids. Na trama original do episódio, Mestre Kanan Voss teria ido até Rhodia, onde estaria trabalhando disfarçado. Após o acontecido, ele teria ajudado Jar Jar Binks a realmente parecer um Jedi utilizando a força. O motivo do corte foi: a série se encontrava nos estágios iniciais de produção. Nessa época, todos os personagens criados foram os necessários para realizar o filme A Guerra dos Clones e parte da primeira temporada da série. E como era necessário muito tempo para criar novos modelos digitais, o estúdio teria que paralisar e possivelmente atrasar o lançamento do episódio por conta dos outros personagens que já estavam sendo produzidos. Mas o Mestre Jedi não ficou de fora da série. Kanan Voss foi finalmente integrado na terceira temporada, episódio 9, Procurando por Ziro, recebendo um grande destaque. Retornando mais tarde no episódio 12 da sexta temporada como um personagem de fundo durante a ilusão do Mestre Yoda. E por fim, o cancelamento da série em 2013 impediu um último arco envolvendo o personagem. Pelo menos 4 episódios da sétima temporada original teria Kanan Voss e Asajj Ventress como foco. O arco intitulado como Discípulo Negro apresentaria o Mestre Voss como um caçador de recompensas disfarçado, que se envolve amorosamente com a ex-assassina Sith Asajj Ventress. Embora não tenha sido lançado, Discípulo Negro foi adaptado para um romance escrito por Christian Golden e lançado em 2015. Sua personalidade geralmente irritava os outros Jedi, embora se desse bem com um ou outro, como Obi-Wan. Piadas e sinceridade sempre fizeram parte de sua personalidade, como uma forma de conseguir informações através de seus próprios métodos. Embora irritasse com facilidade, Kanan também era escolhido a dedo pelo Conselho para realizar certas missões. Uma delas foi uma medida drástica para acabar com as guerras clônicas, onde o Conselho o ordenou que assassinasse o Conde Dooku. Outros a quem o Mestre Kanan não se dava bem eram os clones, geralmente entrando em atritos com seu comandante clone, Fire. Embora cada clone desenvolvesse uma personalidade distinta, a maioria seguia as ordens, eram leais a seus generais e não costumavam ser desrespeitados por seus superiores. Kanan era flexível às regras, sincero e sarcástico, resultando em rotineiros atritos com os clones, no qual ele mesmo não se agradava, já que os clones deveriam servir a ele. E é claro que isso não ficava barato, os clones também não se agradavam de suas atitudes, o que corria através do exército, o deixando com a má reputação entre os clones. Longe do campo da amizade, Kanan Voss se apaixonou de tal forma por Asajj Ventress que chegou a aceitar seu pedido de treinar sob suas orientações no lado sombrio. No início da guerra, Ventress havia matado o ex-mestre de Kanan, Mestre Tommy. Após conhecê-la, ele chegou a ser dominado pelo ódio por esse motivo.
mas seu amor era tamanho que ele foi capaz de perdoá-la. Como se não bastasse, Kylan Voss decidiu que iria abandonar a Ordem Jedi após completar sua missão de matar o Conde para viver com a Sage Ventress. Mas, infelizmente, durante esse processo, ela foi morta por Dooku, um sacrifício capaz de trazer Kylan de volta para a luz. Embora George Lucas tenha gostado do personagem a ponto de integrá-lo no filme, tal ideia não foi para frente. Na história original do episódio 3, foi planejado que Kylan Voss e Luminara Unduli teriam ido para Kashyyyk ao lado do Mestre Yoda. Lá, ele e a Mestra Unduli teriam sucumbido durante o Comando 66. Embora não tenha sido gravado, um layout em 3D foi feito oficialmente como base da cena. Além de mostrar a execução de outros Jedi, mostra o Mestre Kylan e suas tropas em tanques nas selvas de Kashyyyk. De repente, um dos tanques dispara em direção ao Mestre Jedi, o executando junto com os outros soldados. Devido ao corte, restou apenas uma referência ao personagem no corte final de A Vingança dos Sith, mostrando que seu destino teria sido possivelmente diferente. Estão indo muito bem. Saleu Kami foi derrotada e Mestre Voss seguiu com suas tropas para Boss Speed. Enquanto no canon atual, Kylan Voss teria cedido apenas uma vez ao lado sombrio em um momento decisivo em sua vida, o Legends se mostrou completamente diferente. Nesse universo, Mestre Voss cedeu à escuridão por várias vezes, inclusive levando sua aprendiz a Ayla Secura consigo. Em outro momento, Kylan chegou a duelar contra sua Padawan, além dos mestres Jedi Obi-Wan Kenobi, Sora Bulk, Mace Windu e Tommen, seu próprio mestre. Embora ele tenha sempre retornado à luz, isso não significa que ele era forte o suficiente para andar por ambos os lados, mas que era extremamente suscetível à corrupção devido à sua postura e rebeldia. Ou seja, tais ações de dissidência e rebeldia diante da Ordem têm lá seus problemas, por mais que em alguns momentos se mostrem corretos. Diferente de Qui-Gon Jinn, Kylan não conseguia ver o futuro, pois ele desobedecia a Ordem geralmente por gostar, e não porque deve. Após a Sage Ventress, Kylan se apaixonou mais uma vez, Kahlin Hent, que no canon atual permanece sem informações. Mas no Legends, ela é uma humana agente do Conde Dooku enviada para espionar o Mestre Jedi. Se apaixonando por Kylan, ela deixa os separatistas para viver com ele. Obviamente, a história que inspirou o arco Discípulo Negro, mas que tem um desfecho diferente. Pouco antes do fim da guerra, Voss descobre que Kahlin esconde uma gravidez. Assim como no canon, ele promete a ela que quando a guerra terminasse, ele deixaria a Ordem Jedi para viver com ela, seu filho, e levá-los para um lugar seguro na galáxia. Pouco antes da Ordem 66, Kylan contacta Kahlin de Kashyyyk, e ambos acreditam que lá seria o lugar adequado para criar o bebê. Com o Grande Purgo, os mestres Jedi Tommen e Terasah protegeram e auxiliaram Kahlin até chegar em Kashyyyk, onde ela, o bebê e Kylan foram escondidos por um clã Wookiee na cidade de Pausang. Foi lá que nasceu Corto Voss, filho do mestre Kylan Voss. Embora não haja mais registros deles no canon atual, é uma probabilidade do que tenha acontecido, já que Kahlin Hent foi confirmada no canon. Em questão de vida ou morte, Mestre Kylan se iguala a Mestra Jedi Shaak-Ti. Com diferentes destinos tanto no canon quanto no Legends, fica realmente difícil saber o que aconteceu com tais personagens. Originalmente planejado por George Lucas, Kylan Voss teria sido executado em Kashyyyk na Ordem 66, e em um HQ essa história se concretiza. Mas na maioria dos quadrinhos que contam essa época, mostram que o Mestre Jedi enfrentou os soldados clones e sobreviveu. A história no canon atual conta que após a vitória em Boss Pit, Kylan Voss e suas tropas foram enviados para Kashyyyk e auxiliaram o Mestre Yoda e Luminara Unduli. Durante a Ordem 66, o comandante Fire e seus soldados tentaram executá-lo em meio à densa floresta do planeta. Após a fuga, os soldados foram até a Vila Wookiee mais próxima e destruí-la, mas Kylan interveio. No duelo contra seus ex-soldados, Mestre Voss foi ferido, mas saiu vitorioso
e desapareceu com sua amante, Callum Hantz. Logo, ele foi dado como morto pelas forças de segurança de Coruscant, e um tempo depois estavam numa lista de alvos prioritários dos inquisidores imperiais. Totalmente sem paradeiro, tivemos apenas uma confirmação de que Quinlan Vos estava vivo 10 anos depois, quando deixou um sinal de colaboração em um movimento de guerrilha em Mapuzo. Quinlan esteve aqui. Ele ajuda de vez em quando a fugir com as crianças. E então, o que acharam? Vocês gostam do Mestre Jedi Quinlan Vos? Comenta aí pra gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque é muito importante. Então até o próximo vídeo e que a força esteja com você.